Olá, meus amores, boa tarde. Vamos para a nossa aula de matemática de hoje, tá? Nosso assunto hoje será expressão numérica envolvendo as 4 operações, tá? Esse assunto se encontra na página 117 e 118 do livro de matemática de vocês, tá? Vamos lá? Vamos entender como é que se faz uma expressão numérica com as 4 operações? Facinho, tá? Primeiro, o que seria uma expressão numérica? O que Tia quer que vocês entendam é o seguinte: expressão numérica, tá? É o conjunto das operações, tá certo? Ou seja, são as 4 operações juntas em um mesmo problema, em uma mesma continha, tá? Então, a expressão numérica é o conjunto das operações. Elas estão ali numa mesma conta, tudo juntinha, para a gente resolver uma por uma, tá? Então, expressão numérica, conjunto de operações, tá bom? Ok? Não esquece, tá? Expressão numérica, conjunto de operações. As 4 operações juntinhas, tá certo? Como resolver as expressões numéricas? Como é que a gente vai resolver essas expressões numéricas? Como é que a gente vai identificar o que é que vai primeiro, o que é que vai depois? Vamos entender? Para realizar as expressões numéricas, primeiro devemos resolver as multiplicações e divisões na ordem em que aparecem. Novamente, para realizar as expressões numéricas, primeiro devemos resolver as multiplicações e divisões na ordem em que aparecem. Deixa eu te explicar isso aqui, tá? Tem uma conta, que a gente vai ver o exemplo daqui a pouco, tá? Exemplos. Tem multiplicação e tem divisão. O que é que eu vou resolver primeiro? Primeiro, resolvemos as multiplicações e depois as divisões, de acordo com a ordem que elas aparecem, tá? Por exemplo, Tia, eu vou resolver primeiro multiplicação e depois eu vou resolver depois divisão. Mas a divisão na conta ela vem primeiro do que a multiplicação. Não importa, tá? Você vai deixar a divisão lá no cantinho dela e vai resolver primeiro a multiplicação. Resolvendo, você volta para a divisão, tá certo? A gente vai entender daqui a pouquinho isso, tá bom? Ao término das multiplicações e divisões, devemos resolver as adições e subtrações também na ordem que elas aparecem. Então, terminei de resolver a minha multiplicação e terminei de resolver a minha divisão. Mas, além da minha multiplicação e da divisão, também tem a adição e subtração. Como é que eu vou fazer? Preste atenção, tá? Primeiro, resolvemos a adição e depois a subtração. Do mesmo jeitinho que a Tia falou, tá? Ô, Tia, primeiro a gente resolve a adição e depois a subtração. Mas a subtração vem primeiro do que a adição. Como é que eu vou fazer? Vai resolver primeiro a adição, tá? Deixa a subtração aqui no cantinho dela. Primeiro resolvemos a adição. Quando resolvermos a adição, aí sim a gente resolve a subtração, tá bom? E se aí tiver as 4 operações juntas? Se eu tiver adição, subtração, multiplicação e divisão, tudo em o mesmo lugar. Sem problema, tá? Primeiro resolvemos a multiplicação, depois a divisão, depois a adição e, por último, a subtração, tá? Segue o mesmo esquema, tá certo? A gente só precisa entender que na multiplicação e na divisão, a multiplicação vem primeiro, tá? Depois a divisão. Na adição e na subtração, a adição vem primeiro, depois a subtração, tá? E se as 4 estiver juntas, primeiro multiplicação, depois divisão, depois adição e depois subtração. Vamos entender isso agora no exemplozinho? Nós temos aqui uma expressão numérica, tá? Isso daqui já é uma expressão numérica, ok? Porque lembra que a Tia falou que expressão numérica é conjunto de operações, então aqui a gente já tem 2 operações. A gente tem a adição e tem a multiplicação, tá? Então, a gente tem aqui 10 mais 6 vezes 3. Do outro lado, nós temos 5 vezes 3 mais 10 dividido por 2. Observa a expressão de Tia, tá? Observa a minha entonação quando eu vou falar dessas expressões. 10 mais 6 vezes 3. Ou seja, 10 mais o resultado de 6 vezes 3, tá?
Não é 10 mais 6 vezes 3. É 10 mais 6 vezes 3, ok? Mais o resultado de 6 vezes 3. Lembra que primeiro a gente resolve a multiplicação? Exatamente. Ô, tia, mas aqui não tem divisão. Nessa conta aqui não tem divisão. Exato. Mas tem multiplicação e adição. O que é que a gente vai resolver primeiro? Primeiro a multiplicação. Lembra que eu falei? Primeiro multiplicação, depois divisão, depois adição e depois subtração. Então, a gente tem aqui 10 mais 6 vezes 3. O que é que a gente vai fazer? Primeiro, vamos resolver a nossa multiplicação, exatamente. Então, desce o número 10 aqui embaixo, ó. Desce também o sinalzinho da adição e coloca o resultado da multiplicação aqui, ó. 6 vezes 3 igual a 18, exato. Então, 10 mais 18. 10 mais 18 igual a 28. Resolvemos a nossa expressão numérica, tá? Agora, vamos para essa daqui. Aqui a gente tem multiplicação, adição e divisão. Como é que a gente vai fazer? Simples, tá? O que é que a gente vai resolver primeiro? Primeiro a multiplicação, exatamente. Mesma coisa que eu falei aqui, eu vou falar aqui, tá? Observa que é 5 vezes 3 mais 10 dividido por 2. Ou seja, você vai somar o valor dessa multiplicação mais o valor dessa divisão, tá? É para somar os valores, não somar 3 mais 10, por exemplo, tá? Somar os valores. Somar o valor de 5 vezes 3 mais o valor de 10 dividido por 2, tá? Então, aqui, ó, 5 vezes 3 igual a 15. Olha o 15 aqui. Descemos, então, o sinal da adição aqui embaixo, tá? Valor de 5 vezes 3 igual a 15. Mais 10 dividido por 2 é igual a 5. Olha o 5 aqui. Então, 15, o resultado de 5 vezes 3, e 5, o resultado de 10 dividido por 2. Agora sim, nós vamos multiplicar. Adicionar, tá? Desculpa. Vamos fazer aqui a adição, tá? 5 vezes 3, 15, mais 5, igual a 20, tá? Observa. Novamente, a tia vai repetir. Aqui nós temos a multiplicação, temos a adição e temos divisão. O que é que a gente vai resolver primeiro? Primeiro resolvemos a multiplicação, depois resolvemos a divisão e por último nós somamos a adição, tá? Se tivesse subtração nessa conta, íamos seguir a mesma ordem. Primeiro multiplicação, depois a divisão, depois a adição e por último a subtração, tá? A gente vai entender daqui a pouquinho como é que a gente vai fazer com as 4 operações tudo juntas, tá? Então, entenderam? Expressão numérica é aquilo que a gente contém aqui mais de uma operação, tá? Em uma só conta. Como aqui nós temos adição e multiplicação, aqui multiplicação, adição e divisão, tá? Só repetindo. Resolvemos primeiro aqui a multiplicação, 18. 6 vezes 3 igual a 18. 10 mais 18 igual a 28. 5 vezes 3 igual a 15. Mais, olha o mais aqui, ó, 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 igual a 5. Então, 15 do resultado de 5 vezes 3, mais 5 do resultado de 10 dividido por 2 é igual a 20. 15 mais 5 igual a 20. Ok? Parênteses, conchetes e chaves. Isso mesmo. A gente, além das 4 operações, a gente também vai ter esses 3 itenzinhos, tá? Parênteses, colchetes e chaves. Bem facilzinho, tá? Ó, assim como nas operações, esses elementos também irão seguir uma ordem que deve ser respeitada, tá? Nas operações, Tiano falou que existe uma ordem que tem que ser respeitada. Primeiro, multiplicação, depois divisão, depois adição, por último, subtração. Aqui também vai ser necessário seguir uma ordem, tá bom? Primeiro, resolvemos os parênteses. Então, se a gente tem uma expressão numérica, se a gente tem lá um conjunto de operações tudo juntinhas e temos parênteses, primeiro nós vamos resolver os parênteses. Depois que resolvemos os parênteses, tia, aí a gente resolve a multiplicação. Depois da multiplicação, a divisão. Depois da divisão, a adição. Depois da adição, subtração, tá? Em seguida,
resolvemos as operações dentro dos colchetes. Então, se a minha expressão numérica tiver lá parênteses, colchetes, como é que eu vou fazer? Primeiro resolvo os parênteses, depois resolvo os colchetes, tá? E finalizamos com os cálculos que estão dentro das chaves. Olha aqui, ó. Esse aqui é o símbolo dos parênteses, esse é o símbolo dos colchetes, esse aqui são o símbolo das chaves, tá? Então, primeiro resolvemos os parênteses, depois os colchetes e, por último, as chaves, tá? Seguimos essa ordem. Vamos entender aqui bem direitinho, tá certo? Ó, na situação 1, temos o seguinte. Em expressões numéricas, apenas com adição e multiplicação. Expressões numéricas apenas com adição e multiplicação. Como é que a gente vai fazer? Olha para cá, tá? Temos 7 vezes 3 vezes 5. 7 vezes 3 vezes 5. O que é que eu vou resolver primeiro? Tia falou que primeiro a gente resolve a multiplicação. Mas só que aqui só tem multiplicação. Então, qual é o número que eu vou resolver primeiro, tá? Presta atenção. Nós temos 2 métodos de resolver isso daqui, tá certo? Tanto multiplicando 7 vezes 3, quanto multiplicando 3 vezes 5, tá? Então, vamos lá. 7 vezes 3 igual a 21. Olha o 21 aqui, ó. 7 vezes 3 igual a 21. Resultado de 21 vezes 5. Resultado de 7 vezes 3 vezes o número 5. Então, 21 vezes 5 igual a 105, tá? Ou a gente pode fazer, então, 7 vezes o resultado de 3 vezes 5. 3 vezes 5 igual a 15, ok? Então, 7 aqui, ó, desce o 7, desce também o sinal de multiplicação. 3 vezes 5 igual a 15. 7 vezes 15 igual a 105. Exatamente. Então, tanto faz a gente multiplicar o primeiro termo aqui, a primeira multiplicação, ou a gente multiplicar a segunda, tá? Vai dar no mesmo, tá certo? E na adição vai ser a mesma coisa. Temos aqui 10 mais 5 mais 4. Tia falou que na adição, primeiro a gente resolve a adição, depois a subtração. Mas aqui só tem adição. Como é que eu vou resolver aqui? O que é que eu vou fazer primeiro? A mesma coisa, tá? Temos aqui 10 mais 5 mais 4. Você pode resolver primeiro 10 mais 5, que será igual a 15. 10 mais 5 igual a 15. Desce o sinal aqui, ó, da adição. Desce também o número 4. E agora resolve aqui embaixo. 15 mais 4 igual a 19. Ou também pode fazer aqui, ó, 10 mais o resultado de 5 mais 4. Então, desce o número 10, desce também o sinalzinho da adição, faz a conta aqui, ó, de 5 mais 4, que será igual a 9, e agora resolve aqui embaixo. 10 mais 9 igual a 19, ok? Essa foi a nossa primeira situação com expressões aí apenas com adição e com multiplicação, para a gente saber como é que vai fazer, tá? Segue a mesma regrinha, tanto na divisão quanto na subtração, tá certo? Se só tiver adição, se só tiver divisão ou se só tiver subtração, a gente pode escolher aí qual que a gente vai fazer primeiro, tá bom? Situação 2. Expressão numérica sem parêntese com as 4 operações. Aqui a gente tem as 4 operações juntinhas, porém a gente não tem nem parênteses, nem colchetes e nem chaves. Como é que a gente vai fazer? Segue aquela regrinha. O que é que a gente vai resolver primeiro? Primeiro resolvemos a multiplicação, depois a divisão, depois a adição e por último a subtração. Vamos entender? Ó, temos aqui então 2 mais 3 vezes 4 menos 1 mais 8 dividido por 2. Ok? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro a multiplicação. Então, desce o número 2 aqui, ó, desce o sinalzinho da adição e resolve a multiplicação. 3 vezes 4, 12. Resolvemos a nossa primeira multiplicação. Ok, 12. Desce o sinalzinho do menos aqui, ó. 1 mais 8 dividido por 2. Depois da multiplicação, o que é que a gente resolve? A gente resolve a adição, não é isso? Então, resolvemos a multiplicação aqui, ó. 3 vezes 4, 12, menos
1, descemos o sinal de subtração e o 1 também. Também descemos o sinal da adição, porque agora ele não será resolvido. E então, chegamos aqui na nossa divisão. 8 dividido por 2 igual a 4. Então, resolvemos aqui a nossa multiplicação e a nossa divisão. Resolvido, desce para cá, tá? 2 mais 12 menos 1 mais 4. Como é que a gente vai fazer? Entre adição e subtração, o que é que a gente resolve primeiro? Primeiro a gente resolve a adição. Exato. Então, a gente tem aqui 2 mais 12. 2 mais 12 será igual a 14. Desce de novo o sinal da subtração, porque agora a gente não vai resolver ela ainda, tá? E aqui, 1 mais 4. A gente desce também, tá? Como é que a gente vai fazer agora? Preste atenção. Não existe aí, tá? Número pra gente fazer aqui o cálculo com 14. Então, como a gente vai fazer? A gente vai, então, 14 menos 1, que vai ser igual a 13, tá? E descemos o mais 4. 14 menos 1 igual a 13 mais 4, ok? Então, 13 mais 4 igual a 17. E resolvemos a nossa expressão numérica. Primeiro resolvemos a multiplicação, depois a divisão, depois a adição e, por último, a subtração, que foi o que a gente viu aqui agora, tá bom? Situação 4. Só um minutinho, deixa eu só olhar aqui. Então, vamos lá. Situação 4. Expressões numéricas com parênteses, chaves e colchetes. Como é que a gente vai fazer a expressão numérica com o parênteses, os chaves e o colchetes? Vamos entender? Então, vamos lá. Lembra que eu falei que primeiro a gente resolve o parênteses, depois a gente resolve as chaves e, por último, os colchetes? Exatamente. Então, vamos entender. Aqui nós temos 3 vezes abre chaves, abre colchetes, abre parênteses, 5 mais 4, fecha parênteses, dividido por abre parênteses, 8 menos 5, fecha parênteses, mais 7, fecha colchete, fecha chaves, dividido por 6, tá? A gente vai sempre se expressar dessa maneira, tá bom? Quando existir um colchete e quando existir uma chave, a gente vai dizer abre colchetes. Quando o colchete terminar, a gente vai dizer fecha colchetes ou abre parênteses. Quando o parênteses terminar, a gente vai dizer fecha parênteses. E assim vai, a mesma coisa com as chaves, tá bom? Abre chaves, fecha chaves, tá bom? Então, vamos lá. 3 vezes chaves, abre colchetes, abre parêntese, e aqui a gente tem o nosso primeiro parêntese. A gente faz o quê? Primeiro resolve o parêntese, não é isso? Então, primeiro a gente vai resolver o nosso parêntese. 5 mais 4. Depois, vamos resolver aqui o 8 menos 5, que é o que está entre parênteses, tá? Então, o que acontece? Descemos o número 3, descemos o sinal de multiplicação, descemos a chave, descemos o colchete e chegamos no nosso parêntese. 5 mais 4 igual a 9, ok? Então, 9 fica aqui, ó, dividido por 8 menos 5. 8 menos 5 é igual a 3, exatamente. Então, resolvemos aqui o nosso parêntese, tá? Desce o sinal de mais, desce o número 7, desce o colchete, desce as chaves e desce aqui a divisão por 6, tá? Agora, vamos para aqui para baixo. 3 vezes abre chaves, abre colchetes, e agora nós temos aqui a nossa divisão, tá? Então, 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 vai dar igual a 3, exato. 3 mais 7, olha o 7 daqui, ó, mais 7 dividido por 6. Então, 3 mais 7 dividido por 6. Preste atenção. O nosso parênteses aqui, ele acabou, tá? O resultado do parênteses já está aqui embaixo. Então, esse daqui está dentro agora dos colchetes. Primeiro a gente vai ver parênteses, depois os colchetes e por último as chaves, não é isso? Então, ok. Temos aqui, então, o colchetes e a chave. Vamos lá. Desce o 3 vezes valor de 9 dividido por 3, que será igual a 3. Desce o 7 dividido por 6. Ok.
Agora vamos aqui para baixo, tá? Descemos o 3 novamente e o sinal de vezes aqui, ó, 3 vezes, agora ele está aqui. E o que acontece? Agora vamos resolver o que está dentro do conchetes, que também está dentro das chaves. Então, a gente vai resolver tudo de uma vez, tá? Então, o que acontece? 3 vezes 10, que é o valor de 3 mais 7, tá? 10 aqui é o valor de 3 mais 7. 3 vezes 10 igual a 30. Descemos dividido por 6, ficará aqui 30 dividido por 6 igual a 5, tá? Então, resolvemos a nossa expressão numérica. Quando tivemos parênteses, conchetes e chaves, primeiro os parênteses, depois os conchetes e por último as chaves, tá bom? Bem facilzinho, é bem simplesinho, tá? É só a gente ir repetindo e ir resolvendo de acordo com a ordem que tia já explicou para vocês, tá certo? E temos aqui a nossa situação 3, né? Que são expressões numéricas apenas com parentes, tá? Então, 5 vezes, abre parênteses, 4 mais 8, fecha parênteses, mais 10. Como é que a gente vai resolver isso? Desce o 5, desce o sinal de multiplicação, resolve aqui em cima ó, o nosso parênteses. 4 mais 8 igual a 12. Ok, resolvemos o nosso parênteses. Desce o sinal de adição, desce também o 10. Entre adição e multiplicação, o que a gente resolve primeiro? Primeiro multiplicação, né? Então, primeiro a gente multiplica. 5 vezes 12 igual a 60. Desce o sinal da adição, desce o número 10. Agora vamos resolver aqui embaixo. 60 mais 10 igual a 70, ok? Então, expressão numérica é isso, tá, gente? É bem simplesinho, tá? É só a gente ir seguindo as ordens e resolvendo, não tem mistério, não tem segredo, tá? Não se assustem, é bem facilzinho, tá bom? Então, vamos lá, só recapitulando. Quando a gente tiver adição, multiplicação, divisão e subtração, o que a gente resolve primeiro? Primeiro a multiplicação, depois a divisão, depois a adição e depois a subtração, tá bom? Se a gente tiver parênteses, conchetes e chaves, o que a gente resolve primeiro? Primeiro os parênteses, depois os conchetes e por último as chaves, tá? No livro de vocês tem explicando também bem direitinho, tá certo? E eu também expliquei aqui bem direitinho no vídeo, tá certo? Então, responde aí as atividades, tá, pessoal? Que tia vai passar para vocês aí, tá? Um beijo.